Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem e vamos para a nossa aula 4 aqui no YouTube do Word, tá bom? Então o que a gente vai aprender nessa aula? Essa aula é muito importante para exatamente quando acontece de sumir, por exemplo, a régua. Então vocês abrem um Word e falam assim, nossa, onde que está essa régua? Onde está essa bendita régua? Não só a régua, como outros objetos que você vai descobrir que você pode utilizar dentro do Word, tá? A gente vai hoje trabalhar bastante com esse menu que é o exibir. Então o que vocês vão fazer? Abram o Word de vocês, deixem aquele texto lá que vocês já salvaram, ou se você já tiver outro texto, abre ele. E aqui dentro do texto de vocês, vocês vão ver que tem aqui o exibir, tá? Então na parte, página inicial, inserir, desenhar, e vão até achar o exibir. Clica no exibir. Dentro do exibir, aqui vai ter o mostrar, tá? O que é esse mostrar? O mostrar, ele vai mostrar, por exemplo, vai estar a caixinha da régua. Se tiver esse Vzinho aqui, dentro da caixinha da régua, quer dizer que a régua vai estar aparecendo dentro do Word. Se ele não tiver, o Word ele fica sem régua. E por que a régua é importante? Porque a régua ajuda no parágrafo, a gente já viu isso, né, na primeira aula, quando a gente quer fazer parágrafo aqui através da régua, ela ajuda a medir para você saber as margens, né? Então você pode ver que tem uma margem aqui, né, dos lados, na parte de cima também. Então a régua é muito importante. Outra coisa que é legal, se você quiser para facilitar algum trabalho, é as linhas de grade. O que são essas linhas de grade? Essas linhas de grade são essas pequenas linhas, tá vendo? Que elas vão ficar no Word se você, caso for fazer algum tipo de trabalho, né? Por exemplo, um desenho na mão, né? Fazendo com o próprio mouse aqui, você precisa dessas linhas. É um exemplo. Essas linhas vão ser impressas quando você colocar na sua impressora? Não. Essas linhas de grade, elas são auxiliares, elas só te ajudam para você medir alguma coisa, tá? Então você teria que fazer um outro tipo de linha se você quer imprimir. Isso aqui não serve para imprimir, tá? Só serve para te orientar durante o texto. E aqui a gente tem também o painel de navegação. O que é o painel de navegação? Aqui então a gente tem os títulos, cria uma estrutura de tópicos, as páginas, ou seja, tá vendo? Esse painel de navegação, ele ajuda. Então se o seu texto, eu vou gerar, por exemplo, olha que interessante. Eu posso pesquisar no documento, você, vídeo, vou colocar vídeo, vamos ver. Opa, digitei errado aqui. Aí, vídeo. Olha que interessante, ele pesquisa no documento todas as palavras vídeo. Então, resultado 8 de 8, ele encontra rapidamente. Então, esse painel de navegação pode ser interessante, principalmente para isso. Vou gerar um outro, vou tirar aqui, né, nossa pesquisa. E olha que legal. Eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar aqui. Vamos gerar um texto. 50 por 50, vamos ver se vai. Foi. Esse texto tem 87 páginas, gerei aqui rapidamente, olha que interessante. E com esse painel de navegação, fica muito mais fácil navegar no Word. Por quê? Vamos supor que você está escrevendo um livro. Daí você fala assim, seu livro vai ter mais de 100 páginas. Então, o que vai acontecer? Você pode se perder durante o Word, né? De toda hora ter que vir aqui, e descendo e descendo. No painel de navegação, não. Você pode falar assim, não, deixa eu ver o capítulo 1, né? Então, eu clico aqui na primeira página. Eu vou ver aqui o capítulo 10, daí eu clico aqui, você pode, lógico, aqui a numeração depois a gente vai ver certinho no Word, tá? Mas aqui vamos supor que o capítulo corresponde à numeração da página. Ou então você sabe mais ou menos onde está a página. Fala assim, deixa eu vir na página 20. Você clica aqui na página 20, você vai ver ali, tá? Aqui também você pode criar uma estrutura de tópicos, né, dentro do seu, que a gente vai ver mais para frente sobre esses títulos, ok? Mas a parte das páginas, ela é interessante por causa disso. Você consegue navegar com muito mais facilidade com o painel de navegação aqui do Word. Ok? Então, isso é a parte do exibir, né? O painel de navegação, linhas de grade e régua. E outra coisa interessante é que a gente tem o nosso zoom. O que é o zoom? Vou aumentar aqui 200%. O zoom, ele tem tanto aqui, quanto aqui na parte direita. Eu vou ter que vir aqui com o meu Word. Eu vou sumir um pouquinho, porque ele vai estar bem aqui na minha parte.
Eu só vou desaparecer aqui, vai ficar minha voz, tá, pessoal? Opa, aí. Observem aqui o meu mouse. Meu mouse aqui bem na parte direita inferior, você vai observar que aqui tem um menos e um mais. Se eu clico mais, ó, ele vai aumentando o meu texto. Esse texto quer dizer que eu estou aumentando o zoom. O que isso diferencia? Muitas vezes eu estou com um problema para enxergar alguma coisa, eu não estou conseguindo enxergar, então eu posso dar um zoom na tela, não tem problema, mas isso não afeta em nada como o documento vai ser impresso, tá? Depois a gente vai falar sobre a parte de impressão, isso em outra aula. Mas, ó, eu posso diminuir e daí eu tenho mais noção, né, de quantas páginas aqui tem. Aqui está em 50%. Geralmente o Word trabalha no 100%, tá? Acho que até mais, né? Opa, 120% a gente estava trabalhando. Opa, 150. Acho que 150 é melhor. Isso. Então você pode deixar maior aqui. Vai sempre depender como você quer trabalhar aqui, né? Se você quer deixar bem, né, a lupa bem... Aqui o zoom é a mesma coisa, ó. Só que aqui, no caso, você pode colocar porcentagem. Quando abre a caixinha, deixa eu vir aqui, zoom, abriu a caixinha, ó. Posso colocar a porcentagem aqui, ó. Com mais detalhes, por exemplo, 177%. Ok. E dali vai vir com 177%. Ok? Então, isso aqui é alguma das coisas que é interessante a gente trabalhar no Word. Outra coisa que é importante. Dentro do Word, a gente tem os modos de exibição. O que são esses modos de exibição? Deixa eu ver aparecer agora novamente aqui. Pronto. Então, o que é modo de exibição? Aqui, ó, modos de exibição. Sempre que a gente vai utilizar o Word, a gente está usando em layout de impressão, que é quando o texto vai ser depois impresso, fica mais fácil a gente visualizar como que ele vai ser impresso. Mas aqui tem o layout. O que é o layout? É como ele se apresenta na sua tela, como que ele está se mostrando na sua tela. Então, se eu colocar aqui modo leitura, seria, por exemplo, quando eu quisesse fazer tipo um e-book, né? Eu quero ler meu texto aqui, por exemplo, você escreveu um livro. Aí você quer ler o seu livro aqui sem ficar corrigindo, né? Você vai querer ler ele inteiro primeiro para depois corrigir. Então você deixa no modo de leitura, ó. Fica muito mais fácil, ó, como se eu tivesse num e-book. Para quem conhece e-book, esse aqui é bem parecido, o Kindle, tá? Então são algumas ferramentas que a gente utiliza para ler livros digitais, que é o nosso e-book, tá? E daí como que eu faço para voltar aqui? Eu aperto a tecla ESC. Deixa eu abrir, ó. ESC do teclado de vocês. A primeira tecla do teclado de vocês é o ESC. Vocês vão apertar o ESC. Ele vai sair do modo de leitura. Entrei no modo de leitura, ESC. Ok? E o modo layout da web. Layout da web, esse modo aqui a gente quase não usa. Esse é muito utilizado para quem vai fazer na página de internet, mas também a gente não vai estar utilizando aqui. Sempre a gente vai estar utilizando mais layout de impressão. E modo de leitura é caso realmente, se alguém quiser, por exemplo, ler, né? Por exemplo, um livro, você pode colocar no modo de leitura para ficar mais fácil, ok? Então, esses aqui, ó, a gente tem também estruturas de tópicos, tá? Que a gente não usa, não vamos usar bastante, ó. Isso aqui é só para vocês observarem. Vou fechar aqui o modo. E tem o outro exibição aqui, ó, exibir rascunho. Também é o que a gente não usa muito, o rascunho. Ó, no caso do rascunho, eu não consigo voltar, que nem eu voltei no estrutura de tópicos. Por quê? Estrutura de tópicos, ó, fechar modo de exibição de estrutura de tópicos. Só clicar aqui, ó, ele volta ao normal. No caso de rascunho, para voltar ao normal, você clica em layout de impressão. Isso daqui, mas eu não vou usar toda essa parte que eu mostrei para vocês, a gente não vai utilizar nas aulas. Mas por que eu mostrei? Porque acontece muito a pessoa clicar sem querer nesses modos e não sabe como sair. Então, se caso sua tela mudar para cá, aqui, se for esse modo aqui, que é o modo de leitura, você aperta ESC. Agora, se for os outros, ó, você vem em exibir e clica layout de impressão. Por quê? Aqui na parte de baixo, vou ter que sumir aqui de novo. Deixa eu vir aqui, ó. Aqui na parte de baixo, eles ficam disponíveis também, ó. Tá vendo? Bem na parte que meu mouse tá, se eu clicar, eu posso clicar sem querer aqui. E daí ele vai modificar, ok? Geralmente o modo de layout de impressão é no meio, ok? Então, tomem bastante cuidado quando vocês estiverem digitando seu texto no Word e clicar em alguma parte aqui sem querer. Acontece. Por isso que eu falo, o importante de a gente ter o conhecimento é que você vai conseguir
resolver essas situações, esses problemas sem desespero. Porque acontece muito das pessoas ficarem desesperadas quando acontece algum problema e não sabe. Exatamente, o desespero vem porque não sabe como resolver, né? Então, é importante assistir as aulas e ver as aulas aqui, né? Não só as minhas, o que vocês encontrarem no YouTube, ou o curso que vocês comprarem, tudo que vocês adquirirem de conhecimento, ajudam vocês a exatamente a ter um caminho a seguir para não se desesperar. Então, principalmente dentro do Word aqui, você não vai ficar perdido se você souber mexer nele. Bom, por isso que aqui nesse curso a gente está partindo do básico, para você conseguir mexer no Word tranquilamente e não cair nessa parte do desespero, ok? Pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa aula e na próxima aula a gente continua. Até mais!